É um prazer estar convosco e agradeço a cordialidade do convite e a possibilidade de estar convosco mais este pedacinho. É de facto um prazer muito grande. Eu tenho alguma dificuldade em atribuir um título à pregação que pretendo apresentar-vos, porque se pretende que um título seja curto e direto, eu tenho dificuldade em apresentar o tema em 2 ou 3 palavras apenas. Mas, em todo caso, se tivesse que o fazer, eu diria que a vontade de Deus assenta num amor que é incompreensível. Incompreensível porque Deus ama pessoas más. E é exatamente sobre esta capacidade que Deus tem, e iremos ver em breve, que os pais têm mais do que ninguém, de conciliar um amor incompreensível com uma visão clara do ser mau que está à sua frente. E ainda assim ser capaz de o amar de uma forma tão grande. Queria que lessem comigo, são 8 versículos em 2 passagens diferentes, e eu gostava de começar por aí, depois dedicarmos algum tempo a ver especificamente alguns elementos que consistem na estrutura desta mensagem. E, portanto, gostava de ler convosco uma passagem que possivelmente saberão de cor até 1 Timóteo 2, os primeiros 4 versículos, mas vamos ler assim com bastante cuidado. 1 Timóteo 2, e vamos começar por ler os primeiros 4 versículos, que nos dizem o seguinte: admoesto depois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E se quiserem manter um marcador nesta passagem e recuar um pouco para Romanos 10, nós vamos encontrar uma passagem em que os sentimentos, as tendências são muito semelhantes àquelas que nós encontramos aqui em 1 Timóteo. E em Romanos 10, então, também os primeiros 4 versículos, Romanos 10, o mesmo autor dos 4 versículos que li inicialmente, diz o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, com inteligência. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Este é um versículo com palavras muito semelhantes que pode ter uma interpretação assim, uma leitura inicial mais difícil, mas veremos que se explica com bastante facilidade. E o versículo 4 termina este segmento dizendo: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A primeira coisa que eu gostaria de dizer-vos é que a vontade de Deus, a vontade de Deus, aquela que não está escondida, aquela que é patente, que é clara, que está escrita, repetidamente escrita na Bíblia, é que os seres humanos tenham uma vida boa. Tenham uma vida cheia, uma vida tranquila, uma vida de boas escolhas, uma vida que os satisfaça, uma vida que contribua para a satisfação dos outros, em que o ser humano se desenvolve enquanto pessoa, quer individualmente, quer em conjunto com os outros. A verdade é que aquilo que Deus pretende de nós é que nós sejamos pessoas bem dispostas, felizes, satisfeitas com a vida que têm, e este é um desejo que está espelhado por toda a Bíblia. Aquela ideia da mitologia de que Deus é um Deus sempre tenso, bipolar, talvez, muito enervado, que se deleita na tragédia dos humanos e que, quando se zanga, tira todo o prazer
da destruição da vida dos humanos, essa é, conforme disse, é uma ideia da mitologia e não tem qualquer tipo de sustentação na palavra de Deus. O que chama a vossa atenção, de momento, é para a característica de que este desejo nobre de Deus, de uma vida quieta, sossegada, em que as pessoas possam saber quem Deus é, possam vir ao conhecimento da verdade, possam ser salvas e ter um relacionamento com Deus, esta vontade tão boa de Deus para os seres humanos, é uma vontade que é dirigida a pessoas que são autoras dos pecados mais ofensivos. Esta boa vontade de Deus é dirigida a pessoas que são os praticantes das violações mais gritantes. Devo dizer que Deus consegue conciliar, como só os pais conseguem, uma visão clara de quem o ser humano é e ainda assim amá-lo com todo o seu enorme coração. É como quando nós olhamos para aquele bebé que nos deixa acordado a noite inteira ao ponto de nós desesperarmos da vida e ainda assim o amarmos de todo o coração. Ou então aqueles pais que têm um adolescente que é mal educado, que está a ver a sua vida mudar e o seu corpo a mudar e reage mal e faz os pais ficarem claro, desta vez não porque choram durante a noite, mas porque lhes criam tanta dor, tanta pressão, tanto sofrimento, que os pais não conseguem mesmo adormecer. E ainda assim, os pais conseguem amá-lo de todo o coração. A verdade é que, quando Deus olha para a nossa sociedade, que terá que ser descrita como decadente, como distante de Deus, ainda assim, Deus inclina o seu coração na nossa direção. Ainda assim, a vontade de Deus é que todos, sem exceção, sejam salvos e, alcançando a salvação da alma, possam também alcançar esclarecimento e alcançar a orientação que necessitam. Esta é uma vontade que é clara e patente. Deus quer mesmo que todos se salvem, mesmo Deus sabendo os pecados mais pérfidos que existem no coração de cada um. Esta que é a vontade de Deus para todos os homens e para todas as mulheres, é também, ou deve ser também, a atitude que os cristãos têm relativamente à sociedade à sua volta. Nós também, tal como Paulo na segunda passagem, devemos olhar para as pessoas à nossa volta. Aquelas que talvez até nos façam alguma oposição, aquelas que nos fazem sentir mal, aquelas que são capazes de nos interromper e contrariar quando nós falamos da Bíblia e do amor de Deus, ainda assim olhar para elas com um coração grande, como Deus nos ensina a fazer e como é tão raro nós vermos seres humanos que são capazes de o fazer. Recuando para a segunda passagem de Romanos 10, Paulo dirige-se a umas pessoas em concretamente. Paulo dirige-se à sua nação, aos seus conterrâneos, e Paulo revela uma intenção, ou digamos assim, um desejo muito semelhante àquele que é o desejo de Deus expresso na carta a Timóteo. A Timóteo, Paulo escreve que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, e Paulo aqui em Romanos 10 escreve dizendo o bom desejo ou a boa vontade do meu coração em relação a Israel é para a sua salvação. Notem que uma vez mais esta vontade de Paulo ela é dirigida a quem o perseguiu. Não estamos a falar de o seu coração se inclinar para os seus amigos de infância, para as pessoas da sua cidade, para os seus parentes, mas estamos a falar de quem o perseguiu, estamos a falar de quem o atormentou, estamos a falar de quem, por diversas vezes, o torturou com açoites, com perseguições, com todo o tipo de ações macabras. Havia todas as razões para Paulo não se importar. Havia todas as razões para Paulo se dedicar a tantos outros que estavam dispostos a ouvir a palavra de Deus.
mas ainda assim, o seu coração e o bom desejo do seu coração era para a sua salvação. O coração de Paulo alinhou-se perfeitamente com a vontade de Deus. Apesar das dores, apesar das pressões, apesar dos ataques que os cristãos sofrem, e os cristãos têm presentemente sofrido muitos ataques, é importante que nós tenhamos a capacidade, tal como Paulo teve, de desenvolver um bom desejo no nosso coração e desenvolver orações, tal como Paulo também fazia, para a salvação das pessoas à nossa volta. Perante a sociedade que está cada vez mais agressiva, a mensagem de amor da Bíblia, a mensagem da salvação da Bíblia é mais necessária. E quem sabe se não será também mais desejada. Mas reparem que, à medida que Paulo vai desenvolvendo esta frase em Romanos 10, o versículo 2 revela-nos um outro detalhe. Revela-nos que, apesar de o coração de Paulo estar inclinado para aquelas pessoas, a sua mente não estava iludida. Os seus olhos não estavam fechados. Ele não estava a branquear o que havia à sua volta. Nós temos frequentemente contacto com encarregados de educação que, quando confrontados com as asneirolas que as crianças fazem na escola, o seu amor por elas é tão cego, que são incapazes de acreditar que aquele pequenino que vive lá em casa, que eles amam tanto, seja capaz de fazer aquilo que os professores descrevem. Mas Paulo tinha os olhos bem abertos. Paulo amava aquelas pessoas, mas de olhos sempre muito bem abertos. E no versículo 2, nós lemos que eu dou-lhes testemunho, eu chego mesmo a dizer-lhes que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles não o fazem com inteligência. O zelo é o foco, é o empenho. E Paulo não deixava de dizer que aqueles israelitas tinham o seu foco mal direcionado. Estavam a agir de forma ignorante. Tal como Deus, os cristãos devem ter um coração grande, mas que não distorce aquilo que veem. Nós não devemos ignorar os pecados à nossa volta. Nós não devemos ignorar que demasiados religiosos se focam nas atividades das suas igrejas, nos eventos, no dinheiro, no reconhecimento. Nós não devemos ignorar que a maioria das pessoas se foca na carreira, se foca em si mesmo, outros se focam no planeta, outros focam-se apenas no que é novidade, outros focam-se apenas naquilo que é diferente. E estes zelos, estes focos mal direcionados, tantas vezes nos afetam, tantas vezes nos atormentam. E nós devemos ter os olhos bem abertos quanto a isso, de perceber que vivemos numa sociedade que é muito avessa às coisas de Deus, que desenvolve anticorpos perante qualquer palavra que saia da Bíblia. E nós devemos ter os olhos bem abertos. E ainda assim, o bom desejo do nosso coração deve ser para a sua salvação, para virem à presença de Deus, para o seu esclarecimento e para o conhecimento da verdade. A partir do versículo 3, Paulo mostra como a sociedade israelita pensava. E a descrição que Paulo faz há cerca de 20 séculos, como ela é tão atual, como ela é tão clara, como ela parece ter vinda do futuro. A verdade é que ela veio da mente de alguém para o qual não existe sequer passado nem futuro. A verdade é que Paulo começa por dizer-nos, no versículo 3, não conhecem a justiça de Deus. Esta frase, não conhecem a justiça de Deus, ou não conhecendo a justiça de Deus, significa que aquela sociedade, tal como a nossa, é caracterizada pela ignorância do que Deus
considera certo. Se alguma vez estiverem a ler um versículo, tiverem dificuldade em conjugar a utilização da palavra justiça, substituam-na por aquilo que Deus considera certo. E a nossa sociedade, tal como da altura, ignora aquilo que Deus considera certo. Nós temos, lamentavelmente, uma sociedade que é prepotente e que se considera mais inteligente do que as anteriores, sem o ser. Não há nenhum problema em nós nos considerarmos, em nós nos apercebermos que sabemos mais coisas do que os nossos antepassados sabiam. Mas a verdade é que, nas coisas fundamentais, a nossa sociedade está a tornar-se mais ignorante. E eu vou dar-vos exemplos bastante concretos. A maior parte da matemática, do currículo dos nossos alunos, no ensino básico, no ensino secundário, durante grande parte do ensino superior, foi desenvolvida muito, muito antes do século XIX. Grande parte da aritmética, da álgebra, do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono foi desenvolvida antes de Cristo. E achamos-nos nós mais inteligentes do que esses? A verdade é que temos uma sociedade que se considera muito inteligente, mas que é capaz de amputar os membros que não gosta, que é capaz de amputar partes do corpo com as quais não se sente confortável. E chamamos a isso de inteligência? Devemos chamar-lhe prepotência e devíamos voltar atrás. Nós somos uma sociedade que é capaz de punir quem maltrata os animais, mas protege quem se vê livre das crianças. E não há nenhum problema em responsabilizar quem maltrata os animais. Mas a verdade é que nós protegemos e damos guarida e pagamos quem se vê livre dos seus filhos. Esta é uma sociedade que ignora a justiça de Deus. Mas mais do que ignorar a justiça de Deus, é uma sociedade que rejeita aquilo que Deus considera certo. Rejeita o valor da vida terrena, quanto mais rejeitará o valor da vida eterna. É uma sociedade que rejeita absolutamente a importância de se reconciliar com Deus. Está tão cheia, tão orgulhosa, tão prepotente, tão vaidosa daquilo que alcançou. E em alguns casos alcançou tão pouco. Tão pouco. Ninguém daqui a 20 anos vai estudar as coisas que nós criamos. Como hoje estudamos Euclides, Aristóteles, Pitágoras. Temos uma sociedade que, tal como os israelitas, no início do versículo 3, não conhece a justiça de Deus. E porque não conhece a justiça de Deus, porque não considera aquilo, porque não conhece aquilo que Deus considera certo, segue-se a segunda parte do versículo. E por isso, diz o texto, procura estabelecer a sua própria justiça. E por isso nós passamos a definir, a dizer, isto é certo e aquilo é errado. Isto interessa-me e aquilo não me interessa. Entramos num modo de justiça que é o fazer bem. É um fazer bem de irresponsável. Dizemos que se não incomodar ninguém, então não há problema nenhum, porque não faz mal a ninguém. Vivemos na cultura do just do it, não é? É para fazer apenas se apetece. E então dizemos isso muito a quem é mais novo do que nós. Dizemos às crianças bem novas de que se não fizer mal a ninguém, que ela pode avançar com toda a força, com todo o ímpeto, mesmo que isso arruine a sua mente, as suas emoções, o seu corpo, a sua vida. A nossa sociedade criou também o valor da inovação. Quanto mais novo, melhor. Esta é a nossa justiça, esta é a nossa coisa certa. Quanto mais diferente for, mais valor tem. Quanto mais estranha for a família, parece que mais valor tem. Quanto mais estranha for a igreja, mais adeptos tem. Quanto mais estranha for a inovação, parece que mais propaganda recebe. E valores como a família, a igreja, Deus,
e agora se calhar vão criticar-me por esta, mas vamos lá, a pátria também, os países que Deus definiu, não é? Parece que não têm lugar. Temos uma valorização cega e irresponsável da diferença. Temos inclusivamente concursos públicos, o dinheiro dos contribuintes entregues às instituições que mais pessoas diferentes receberem. E este é um princípio que nos desgasta, que nos diminui e, acima de tudo, que nos afasta de Deus. É isso que diz o final do versículo 3. Procurando estabelecer a sua própria justiça, qual é que é o resultado? Não se sujeitam à justiça de Deus. E, portanto, ignoramos o que Deus considera certo, inventamos nós as nossas próprias regras e pensamos que não há mal nenhum nisso. Sim, há um mal muito sério. Estamos absolutamente desalinhados e em incumprimento em relação às coisas de Deus. A verdade é que nós temos coragem de agir em relação a Deus, como não nos atrevemos a agir como autoridade tributária. E aqui um parênteses para o Alberto, é a autoridade que cobra os impostos em Portugal. Nós apresentamos um tipo de postura relativamente a Deus, de afronta, de desobediência, de ignorância, como não temos autoridade de fazer na nossa declaração de impostos. A verdade é que Paulo via claramente como eram os israelitas. Viam como eles estavam completamente desalinhados com a vontade de Deus. Viam como eles estavam a afastar-se do Senhor, como eles estavam a inventar novas regras de vida. Mas ainda assim, Paulo dizia: irmãos, versículo 1, o bom desejo do meu coração, a minha oração a Deus é para a sua salvação. E nós devemos, enquanto cristãos, ter os olhos bem abertos. Saber que as movimentações à nossa volta, elas têm uma origem, elas têm uma intenção, elas têm consequências, mas ainda assim, não deve haver no nosso coração o sentimento de amargura, de revolta, de vingança. Deve haver um bom desejo e deve existir a nossa oração para a sua salvação. O versículo 4, o último que lemos, refere que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A verdade é que Paulo sabia a toda. O fim de tudo é Cristo. E a fé em Cristo é a solução para tudo. É a solução para os filhos desobedientes. É a solução para os adultos orgulhosos. É a solução para os adultos sozinhos. É a solução para quem está desenquadrado. É a solução para os orgulhosos. A sociedade em que nós vivemos, ela não pode dispensar algumas coisas que só Deus e a Bíblia podem trazer. A nossa sociedade não pode dispensar uma visão clara e acutilante do que está à nossa volta, das más ações, das atitudes perigosas, das escolhas que trazem consequências para toda a vida e para toda a eternidade. E essa visão clara, essa visão acutilante está presente na Bíblia e deve estar presente em cada cristão. Mas a sociedade não pode dispensar também o amor arrebatador que a Bíblia tem. O amor arrebatador que vem dos céus, que nos alcançou a nós e que por nós deve chegar também a outros. E a sociedade não pode dispensar também o ensino transformador da Bíblia. Porque o coração dos cristãos era exatamente tão mau como o de todos os outros, guardando e albergando todas as coisas terríveis que nós falamos. E a sociedade não pode dispensar o ensino transformador que a Bíblia tem para oferecer. Portanto, aqui estamos nós,
confrontados com a vontade de Deus, confrontados com o amor de Deus, confrontados com a visão de Deus. E o desafio é que nós façamos como Paulo e passemos para a nossa mente e para o nosso coração, tal como Paulo fez, uma visão clara do mundo à sua volta e um amor que chega a qualquer um. Que o Senhor nos abençoe.